Boa noite novamente. Assim, também aos amigos que estão se conectando pela internet, estamos iniciando este segundo encontro dedicado ao tema Fé e Política, bate-papo à luz da doutrina social da Igreja. No primeiro encontro que vimos 2 semanas atrás, falamos sobretudo sobre os princípios da doutrina social da Igreja e, fazendo um pequeno repasse, quais são esses princípios? Nós podemos encontrá-los no compêndio da doutrina social da Igreja, este livro que todos podemos adquirir. É um livro um pouco complexo às vezes para estudar, porém aos pouquinhos a gente consegue. Existem sínteses deste livro, por exemplo, a coletânea do Yucat, o Catecismo para os Jovens, realizou também uma síntese da parte da doutrina social. Os princípios que nós vimos a primeira vez são o princípio do bem comum, isto é, que nós como cristãos enxergamos a realidade do mundo como providência de Deus. Tudo aquilo que é criado, todos os bens que nós podemos usufruir, construir, adquirir, melhorar, a própria natureza, tudo é dom da providência divina, é do Criador. Então, também, esta criação, todos os bens, tem uma finalidade. A finalidade é para o bem de todos, não apenas o bem de alguns ou de algumas categorias de pessoas, mas para todos. E junto então com este princípio é a destinação universal dos bens, que tem a ver depois como nós vamos pessoalmente utilizar esses bens. Cada um tem as suas coisas, através do trabalho tem o seu salário, constrói a sua casa e tudo mais. Então, estes bens, esta propriedade privada de cada um, não é também apenas algo que as pessoas deveriam entender simplesmente para mim ou para a minha família, mas sempre pensando na globalidade, na sociedade como um todo, porque cada um então participa da construção deste bem comum, deste bem de todo, e também com as suas capacidades, com a sua contribuição concreta. Falamos depois do princípio da subsidiariedade, esta palavra é um pouco difícil. Este princípio também, ele está ligado aos outros dois, porque nesta construção do bem para todos, cada um procura ajudar as pessoas de acordo com as suas capacidades, respeitando a contribuição de todos. Então, se eu aprendi a fazer alguma coisa, então vou ensinar aos outros. Quando, falando da família, o pai ensina aos filhos e vai deixando os filhos assumir
protagonismo naquilo que eles vão fazendo. E os pais, aos poucos, vão deixando que os filhos tenham esta autonomia. Eles permitem a eles de crescer. Então, para o bem de todos, para o bem comum, ao qual a fé nos ajuda a enxergar e a querer, a construir, cada um oferece a sua contribuição, não toma frente deixando para trás os outros, mas vai colaborando, vai deixando o lugar sempre a novas pessoas, para que todos possam dar a sua própria contribuição. Quarto princípio, princípio da solidariedade, que nós entendemos tanto como somos todos solidários como seres humanos, estamos todos no mesmo barco, então a nossa vida depende da vida de todos. Ninguém pode pensar de levar a sua vida como se fosse sozinho no mundo. A humanidade como um todo, ela vai junto. Então nós temos esta solidariedade, estamos unidos. Mesmo brigando, mesmo vendo uma humanidade muito dividida, muito conflitiva, mesmo vendo povos inteiros se odiando, querendo se destruir uns outros, mas tudo isso acontece no mesmo barco. E todos são afetados por isso, como também todos são beneficiados quando existe harmonia, quando existe colaboração, união. E a solidariedade, então, ela procura uma união para o bem. Então, eu quero ajudar os outros, me sinto solidário, me sinto unido para o bem, para que possa dar certo juntos. Então a solidariedade sempre é esta busca de uma união positiva da humanidade, sabendo que estamos, como falei, no mesmo barco. A humanidade está dentro do mundo, o planeta Terra é como um barco que vai rumo à história e vai dar certo se a humanidade está realmente unida, se colabora, porque caso contrário ela acaba até se autodestruindo, como aconteceu, por exemplo, nas guerras mundiais, onde se vê a destruição que o ser humano é capaz de dar a si mesmo por conta desta solidariedade, no sentido, todo mundo fica afetado quando a desunião se alastra entre os povos. Então, a partir destes princípios que são, como dizer, o olhar prático que a igreja oferece à sociedade para se organizar, para que dê certo. Depois, a doutrina social da igreja também oferece os valores de base que a palavra de Deus nos ajuda a entender, e que esses valores iluminam os princípios, no sentido que dão um sentido depois à nossa prática com as pessoas, tanto na própria família, na comunidade, e falando de política depois na administração, na decisão de como um país vai se organizando. E quais são esses valores? São 3 grandes valores que da fé
né, nós podemos traduzi-los pensando na vida social. Né? Os 3 grandes valores da fé, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Desses 3 valores, nós vamos ter 3 valores fundamentais para a vida no mundo: a verdade, a liberdade e a justiça. A verdade está ligada à fé. Assim como nós acreditamos na verdade do amor de Deus, acreditamos que Deus é verdadeiro conosco, da mesma forma, na nossa organização social, política, existe sempre uma verdade. A verdade que ainda nós não temos que ter aquela atitude de possuir uma verdade, mas de construí-la juntos, porque cada um vai colaborando com o seu modo de entender, com a sensibilidade que tem, dando mais ênfase a determinadas questões do que outras. Isso de acordo também com a realidade de vida das pessoas. A questão da verdade é um ponto que no debate político é sempre causa, né, de muito conflito, de muita briga, de muita discussão. As pessoas acabam tendo aquela atitude de ser donos da verdade, dizer então que o seu próprio modo de entender as coisas, o próprio modo de agir, o próprio modo de conceber a administração do país é a verdade, é o certo. E os outros estão falando mentiras. Ali entra uma discussão que não tem fim. As pessoas acabam se dividindo e não conseguem dialogar, não conseguem construir juntos uma verdade maior. Cada um fica com o seu pedacinho, né? Cada um aponta as fragilidades do outro, cada um se coloca de um lado e vê só os defeitos do outro, então dizendo, esta é a verdade, eu estou do lado certo e você está do lado errado. Mas a verdade é muito mais do que isso. A verdade não é ter razão, não é apontar as fraquezas do outro para desqualificá-lo, mas é um processo muito delicado de construir juntos algo maior. Assim como a fé, ela pede a cada um de nós de olhar para Deus, para construir em nós uma resposta de fé digna, do amor de Deus. Então, a partir daquilo que nós somos, construir o homem novo. Jesus nos dá o Espírito para que possamos construir o homem novo dentro de nós e junto com os outros. Construir a igreja, construir a evangelização, anunciar o Evangelho, e então caminhar rumo a uma verdade, a verdade de Deus. Da mesma forma, nós podemos caminhar juntos para construir uma verdade da vida social do nosso país, a partir da realidade de cada um.
pessoas que moram em situação de grande pobreza, de exclusão social, eles têm sua própria verdade. Pessoas que têm condições de vida melhor, que têm trabalho, que têm acesso a serviços sociais, educação, saúde, segurança, tem outra verdade. E se cada um fica fechado na sua própria verdade, a sociedade continua sendo conflitiva, sendo uma sociedade dividida com pessoas que estão lutando uma contra a outra, rumo a uma situação de guerra, rumo à destruição do outro. Então a verdade é aquilo que nos pede de sair da nossa mentalidade, da nossa certeza, das nossas ideias e escutar os outros, dar ouvido realmente àquilo que outros têm no coração para depois, junto, construir e obedecer, né? A doutrina social fala que nós somos chamados a obedecer à verdade. É reconhecer situações concretas às quais nós temos que nos adequar. Por exemplo, o Brasil é um país onde há uma grande desigualdade social, onde tem pessoas que têm tudo e pessoas que têm nada. Esta é uma verdade a qual nós temos que obedecer no sentido que as nossas decisões precisam ter em conta tudo isso. Não podemos pensar de organizar o país sem nos colocar diante de realidades concretas. Pessoas que não têm nada para comer, pessoas que não têm acesso à escola, à saúde, pessoas que não têm dignidade, pessoas que estão excluídas do básico. Isso não somente no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo. Então, estas são aquelas verdades às quais nós temos que abaixar a cabeça e dizer, esta é a nossa realidade. O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Isso e muitos outros pontos, né? E cada um vai trazendo, tem esta verdade, tem esta outra ainda. Vamos sentar, conversar, vamos juntar a verdade de cada um, a realidade que cada um está vivendo para, junto, encontrar as respostas. O segundo valor fundamental é a liberdade, né? A liberdade é outro aspecto fundamental que não se pode deixar de lado quando se fala de política e de fé. Do lado da fé, a liberdade, o que significa? Significa que Deus nos criou como criaturas à imagem dele. Nós somos as únicas criaturas de Deus que têm liberdade, porque somos feitos à imagem de Deus. Então nós somos donos de nós mesmos. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. E podemos ser realmente de acordo com a nossa identidade de criaturas à imagem, semelhança de Deus, quando queremos aquilo que Deus quer, né? Quando parecemos com Deus, sendo feitos à imagem dele. E esta é uma escolha livre, né? No sentido que nós
somos livres para ser aqueles que Deus pensou, né? Para nós assumir a identidade que nos deu. Senão seríamos objetos. Deus cria as montanhas não escolhem de ser montanhas, são montanhas e ponto, acabou. São objetos. O ser humano não. O ser humano é a criatura que escolhe ser ser humano. E ser humano é ser como Deus. Então querer o bem, querer é ser amor. Porque Deus é amor. Isto é aquela definição sintética que encontramos na palavra de Deus, na primeira carta de João. Deus é amor. O ser humano é ser humano quando ele é amor. Esta é uma escolha livre. Ninguém é obrigado a escolher isso. Então, esta é depois a grande dignidade, né, do ser humano, o ser humano que pode ser e querer se tornar aquilo que ele é realmente, né, um ser, a imagem e semelhança de Deus. Então esta liberdade, depois na vida social, ela como que significado ela acaba tendo, né? Liberdade não é fazer o que um bem quer, né? Eu faço o que quero. Este é outro assunto que entrou muito ultimamente na discussão política, né? O que é realmente liberdade? Quando um povo é livre, né? Será que um povo é livre quando pode fazer o que quer? Qualquer coisa ele queira e pode fazer, então ele é livre, né? Esta não é a liberdade, o valor da liberdade que a igreja entende, a qual nós somos chamados como agentes políticos cristãos envolvidos na sociedade a proclamar e a ensinar. A liberdade que a igreja entende na minha vida social tem sempre a ver com quem eu quero me parecer, né? Qual é o meu modelo de vida. Então, nós somos livres quando vivemos esta fraternidade, esta solidariedade, e quando construímos juntos o bem de todos, quando nos respeitamos, quando nos acolhemos, quando estamos dispostos a buscar junto esta verdade maior. Ali nos tornamos livres. Também, liberdade não termina simplesmente onde começa a liberdade do outro. É muito mais do que isso. É algo de muito mais profundo. A liberdade está sempre ligada à minha responsabilidade. Eu sou livre quando assumo plenamente as minhas responsabilidades como cidadão, como pessoa comprometida com o bem. Porque senão eu sou escravo de ideologias, sou escravo de mentiras no sentido de coisas que não me levam ao bem verdadeiro, mas me levam a me tornar uma pessoa egoísta, me tornar uma pessoa injusta, que pensa só para si ou só para algumas pessoas, uma pessoa que acaba querendo combater os outros por determinados motivos, desrespeitando
a dignidade do ser humano. Então, a minha liberdade existe quando eu estou disposto a assumir a responsabilidade do meu papel como cidadão, plenamente, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo uma pessoa que busca fazer o bem. Ali eu sou livre. É quando eu estou disposto a pagar o preço para isso. Quando não me deixo levar pelo caminho mais fácil, não me deixo corromper, quando não aceito fazer compromissos, como dizer, que não constroem o bem de todos, mas só fazem os interesses de alguns. Então ali eu sou livre realmente. Então, a liberdade que a igreja ensina é medida pelo nível de responsabilidade que uma pessoa é disposta a assumir, né? A justiça, o outro valor que nós colocamos como valor de base e que ilumina o agir do cristão na vida social, a justiça. Essa é outra questão, né, muito delicada. Quando se fala de justiça, geralmente se entende castigar quem merece ser castigado, né? Recompensar quem foi prejudicado. Então se fala que vivemos numa sociedade onde falta justiça porque tem pessoas que fazem o mal e ninguém consegue segurar, impedir que este mal aconteça. Muitas vezes quem faz o mal acaba sendo impune, né? Enquanto as vítimas não são recompensadas, não se consegue devolver para elas o prejuízo que sofreram, ou pelo menos alguma coisa, e continuam sendo vítimas e outros continuam sendo agressores. Mas a justiça não é apenas isso também. De novo, o valor da justiça vai além desta lógica de castigar um culpado e tentar devolver a quem foi injustiçado, né? Porque isto, ainda que faça sentido, isto é uma lógica ainda humana, ligada àquele princípio que foi uma das mais antigas leis que o ser humano se deu: olho por olho, dente por dente. Mas a justiça a qual a igreja se inspira, ela tem a ver com aqueles valores teologais da fé, esperança e caridade. Ela se inspira ao amor de Deus para com a humanidade. Então, Deus é justiça porque Ele nos trata com misericórdia, porque Ele nos resgata, Ele enviou para nós seu Filho para nos redimir. Então a justiça que a igreja aponta na sociedade também é uma justiça, se fala, restaurativa, que busca restaurar uma situação, para que quem comete o mal volte atrás, né? Volte a buscar o bem, e quem
foi vítima do mal, não caia dentro do esquema depois da vingança e do mal, também se tornando depois ele próprio um agressor novamente. Mas também que não seja simplesmente vítima de um mal que o diminui, o deixa privado, dos seus direitos. A justiça restaurativa, ela é entendida como restaurar o bem em todos, tanto na vítima quanto no agressor. É uma justiça muito mais desafiadora, muito mais complexa, onde ela pode funcionar numa sociedade que valoriza a compaixão, a misericórdia, não uma sociedade laxista, que faz vista grossa. Isto não é o sentido da justiça restaurativa. Não é uma justiça que não se importa com o mal, mas é uma justiça que dá mais importância à reconciliação, que busca concretizar este mistério básico da fé cristã. Deus que se torna ser humano para recuperar a gente de pecadores para santos. Isto acontece porque Deus atua uma justiça restaurativa conosco. Isso é o mistério fundamental da fé. Este mistério a igreja o entende depois na prática social. Senão seria como abrir mão daquilo que acredita a respeito do mundo, a respeito do ser humano. Então, buscar esta justiça restaurativa faz todo sentido. É como dizer, eu acredito de verdade na palavra de Deus, acredito de verdade em Jesus, acredito que o método de Deus é o melhor. Deus não ensinou uma justiça olho por olho, dente por dente, mas ensinou algo de muito mais profundo, muito mais verdadeiro, que respeita a liberdade, que promove a liberdade, que procura devolver a liberdade às pessoas. E quem comete o mal perde a sua liberdade, se torna escravo do mal. E então, para voltar a retomar esta liberdade, então o ser humano novamente faz o caminho contrário do mal, vai voltar para buscar novamente o bem, querer o bem. Isto é tudo aquilo que a justiça deveria promover. Quanto mais uma sociedade se torna justiceira, tanto mais se afasta do pensamento da igreja. Quanto mais uma sociedade quer acabar com os malvados, tanto mais ela vai descumprir a verdade. A verdade do ser humano como ser para o bem. Ainda que um fale, eu quero acabar com o mal, mas este mal, na realidade, ele vai ganhar. Ele vai se insinuando nas consciências das pessoas. O caminho que a sociedade deveria buscar é muito diferente. Então, também o tema da justiça é um tema extremamente importante. É um dos temas mais que entram diretamente no debate político, porque ali está sempre se falando de defender determinadas pessoas, determinadas categorias de pessoas, fazer uma justiça,
Determinadas categorias recebem algum benefício, outras não. Determinadas situações na vida das pessoas são protegidas e outras não. Pessoas que descumprem, né? Pessoas que cometem crimes, ilegalidades, né? São protegidas, ou são condenadas, ou são propostas até como defensor de determinados interesses. O jogo político, infelizmente, é muito ligado a tudo isso, a este fazer uma justiça pequena, né? Uma justiça que tem em conta só determinados interesses, que busca punir, né? Que busca promover algumas pessoas no lugar de outras. A justiça que a igreja ensina é muito diferente. Então, a partir desses valores, fica claro como nós deveríamos entender a nossa presença na sociedade. É uma pessoa que busca a verdade, uma pessoa que se torna cada vez mais livre, porque assume suas responsabilidades de cidadão que constrói o bem com os outros, que busca este bem, conhecer, busca esta verdade, que vai encontrá-la na construção junto com os outros, sem se sentir superior, sem menosprezar os outros, e que depois está disposto a restaurar este bem que vem continuamente ameaçado, que o ser humano, na visão de fé da igreja, ele é afetado pelo mal. É um dos pontos chave da fé cristã, fala do pecado original. O ser humano é afetado profundamente na sua capacidade de querer e realizar o bem. Ao ponto, a igreja ensina, né, que sozinho não daria conta. Ele precisa da ajuda de Deus diretamente. E por isso nós temos Jesus. Jesus vem ao nosso encontro para devolver, restaurar em nós esta capacidade de querer e fazer o bem. Esta restauração, o cristão deveria sempre colocá-la como seu valor diante dos outros. Não apenas consigo mesmo, né, pensando, nossa, eu sou cristão, eu acredito que Jesus, que Deus me ama, que Deus me perdoa, que Deus me restaura, eu acredito nisso. Toda vez que cometo mal, vou procurar Jesus para ser restaurado. Então, se tudo isso é, né, no centro do meu acreditar, do meu viver a fé, então isto significa que depois, na minha vida social, eu busco que isso aconteça com os outros, para eu me colocar à disposição de tudo isso, para eu fazer o papel de Deus na vida social. Parece impossível, mas é aquilo que a igreja recebe de Deus
recebe de Jesus como missão. A igreja continua a missão de Jesus no mundo, colocando em prática esses valores, vivendo esses valores, sem desacreditar, né? Então, buscando esta verdade, sem diminuir, né? Sem se fechar em pequenas verdades, que depois se tornam como mentiras, né? Assumindo a responsabilidade do bem, sendo realmente livre de qualquer interesse, de qualquer influência, de qualquer poder, livre para buscar o bem e não fazer os interesses de alguns. Então, vivendo esta justiça nesse sentido de restaurar e não simplesmente pagar, né, o preço de algo que foi violado, né? Então, esses são os valores sociais, no sentido, valores que traduzem as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, na vida social do cristão como cidadão. Então, como político, o cristão é político quando vive estes valores. A política, em sentido da igreja, é viver tudo isso, é se comprometer com tudo isso, é buscar que tudo isso aconteça, ajudar as pessoas nesta direção, não deixar que a sociedade fique se perdendo em conflitos, se separando, correndo atrás de uma ideologia, de uma outra, e então desrespeitando a si mesma, porque toda vez que o ser humano fica cego, né, diante de alguma coisa, ele aí vai perdendo a sua identidade, vai se distanciando do bem, se distanciando do amor, se distanciando do caminho da vida, porque vai rumo à morte, rumo à guerra, ao conflito, à destruição do outro. A política, nós temos que entendê-la como este empenho para os valores. Valores que depois vão organizando a sociedade de acordo com aqueles princípios que falamos, retomamos agora e que falamos outra vez. Isto é a política. E o cristão deveria então ter esse apreço enorme com a política, porque entende o que é, e não simplesmente dá o significado comum que tem na sociedade entre as pessoas, que entende a política como aquele jogo sujo de interesses de quem ocupou algum cargo público. Este não é o significado de política que a doutrina da igreja entende, né? É aquilo que acontece, não é que isto não aconteça. Esse jogo sujo acontece sim, mas não é a política que o cristão é chamado a fazer acontecer. No lugar de um jogo sujo, o cristão deveria se comprometer e trabalhar para que, ao invés, tenha uma construção do bem entre pessoas realmente comprometidas, pessoas que buscam a verdade, livres e que estejam dispostas a fazer justiça, a restaurar o bem nos outros, em si mesmo. Então, esse é o objetivo da política. É algo
extremamente desafiador, algo que pede para nós uma conversão muito profunda. Em primeiro lugar, aprender uma linguagem diferente do comum, né? Não cair dentro da conversa de briga, mas também não fugir, assumir uma responsabilidade, assumir o papel que eu tenho. Então, falar propriamente, falar bem de algo que é fundamental, sem cair na tentação daquilo que acontece ao meu redor, mas também aprendendo a reconhecer aquilo que está acontecendo, porque infelizmente este jogo sujo ele acontece em todos os níveis. E a gente pode desanimar diante de tudo isso, deixar de votar, mas eu não encontro nenhum motivo bom para eu ir votar, não encontro nenhum candidato que presta, não encontro esperança diante da realidade que vejo. Primeira tentação é este desânimo com a realidade que me encontro. A igreja não pode abrir mão da sua missão porque está difícil, porque parece que esse jogo sujo seja forte demais. Mas também preciso ficar atento, ter este senso crítico para não me entregar a propostas que parecem muito boas, que parecem defender aquilo que a igreja tem de mais sagrado, mas depois, na realidade, é só uma fachada, do jogo sujo. Então, precisamos deste senso crítico. Entender realmente o que está atrás daquilo que se mostra, daquilo que candidatos vão falando, propondo, mostrando. Eu faço isso, faço aquilo, eu faço parte desse partido, desse outro, eu sustento tal coisa, tal outra. Precisa senso crítico. Porque este jogo sujo existe de verdade, é muito grande, muito forte. Mas o cristão tem que ter claro quais são os princípios e os valores. E a partir dali ele vai entender as coisas, vai se posicionar, vai ter que escolher pessoas sabendo, onde ele vai se orientando. Por isso depois, como falava outra vez, um elemento fundamental do cristão engajado em política é participar e montar grupos de estudo, grupos que trabalham de forma permanente sobre esses assuntos, que se formam, que estudam e que vão monitorando. A Igreja Católica tem um histórico muito importante, enorme, de atuação, que influenciou as decisões dos países, inclusive do Brasil. Foram cristãos que tiveram um real empenho e compromisso com a política que influenciaram decisões, leis. Por exemplo, a famosa ficha limpa, a lei da ficha limpa, é um resultado do compromisso da Igreja Católica com a verdade, com a liberdade, com a justiça.
é a partir disso que a gente consegue mudar a realidade. Então o senso crítico é fundamental. Não desistir, não desanimar, não deixar na mão dos outros, também não abraçar de uma forma cega, de uma forma muito superficial, propostas, ideias, candidatos, partidos, mas ter senso crítico. Então, conhecer os princípios, conhecer os valores, saber como isso se aplica, como isso funciona. Então, fazer o discernimento sobre a realidade em que me encontro. E claro, se comprometer realmente para isso, e não depois se tornar pessoas que vão participar do jogo sujo, porque infelizmente a gente não pode ignorar este risco. Será que eu vou dar conta de viver realmente esses valores? Será que eu vou realmente me comprometer para viver tudo isso, seguir esses princípios, ser um cidadão de bem realmente? Ou vou me deixar levar pelos maus exemplos, pelos interesses, vou me deixar pegar por certas tentações? Então eu vou depois participar do jogo sujo, ou com aquela aparência do cristão. É claro, isto é algo que pode acontecer, no sentido que somos seres humanos sujeitos à tentação. Seres humanos que têm que saber quais são as fraquezas, as debilidades, quais são as brechas que eu posso deixar acontecer, abrir dentro de mim para me deixar levar. Porque ser realmente comprometido com aquilo que a igreja acredita e ensina é um grande desafio. Se na minha vida pessoal eu sei, nossa, está difícil isso, está difícil aquilo, então também na vida social, no compromisso político, eu vou encontrar essas dificuldades. Mas de novo, a igreja me dá esta missão. Então é um grande desafio. E falando disso, o livreto que também estamos acompanhando, a cartilha de orientação política, ela coloca os critérios fundamentais para escolher os candidatos. Por quê? Porque o cristão, ele não deve desistir de contribuir, precisa ter este senso crítico, saber discernir as pessoas que estão se propondo para assumir determinados cargos, e tem que ter claro que ele mesmo deve assumir aquilo que espera que os outros façam em nome dele. Nós, como eleitores, vamos escolher candidatos que não apenas são comprometidos com a visão
do ser humano que a igreja ensina, mas nós somos eleitores que vivem isso, que, em primeiro lugar, buscam fazer isso na sua própria vida, na sua própria responsabilidade social que tem, como cidadão, como trabalhador, como estudante, como padre, como jovem, como avô, como aposentado, como pessoas que estão buscando emprego, pessoas que precisam disso, que precisam daquilo, e que então se coloca na sociedade vivendo valores. Nós, em primeiro lugar, nós vamos viver valores e queremos depois que esses valores sejam vividos por candidatos, que então merecem nosso voto. Porque se eu não vivo valores, não vou poder cobrar valores de ninguém. Não vou poder exercitar aquele senso crítico que a igreja está me pedindo ter. Então, é uma reciprocidade. O eleitor, ele mesmo dá o bom exemplo para escolher candidatos. Claro, candidato é um eleitor também, então ele é chamado a fazer a mesmíssima coisa. É um eleitor que também assume, se propõe para assumir um determinado papel. Então, todo candidato, em primeiro lugar, ele tem que ser um bom cidadão. Que ser uma pessoa como as outras, que assume as suas responsabilidades como as outras. Candidato que não é um bom cidadão, nunca será um bom administrador. Isto é muito simples, muito até banal de dizer. Mas isto precisa, por parte do eleitor, ter claro o que é ser um bom cidadão. É um bom cidadão de acordo com os valores da igreja, e não de acordo com outros valores. Um bom cidadão não é um cidadão esperto que consegue vantagens porque ele conhece um, conhece o outro, tem aquele caminho, tem aquele outro. Isto não é um bom cidadão. E então nunca será um bom candidato. E isso tem a ver com o caráter, O primeiro ponto que é colocado na cartilha da CNBB é o caráter da pessoa. Se é um bom cidadão, de acordo com os valores que a gente acabou de falar. Mas como é que vou saber disso dos meus candidatos? Claro, não é simples de buscar, de entender. Precisa ter interesse, no mínimo, mas primeiro critério é viver isso, ser um bom cidadão. Porque eu enxergo a realidade a partir daquilo que eu sou. Uma pessoa corrupta enxerga a realidade de outra forma, não da forma do Evangelho. Então eu preciso ser uma pessoa de bem para poder ver de acordo com aquilo que a igreja ensina. Uma pessoa que não é de bem não vai ter discernimento bom. Eu primeiro tenho que ser uma pessoa boa, tenho que ser uma pessoa honesta, íntegra, verdadeira, uma pessoa justa. Justa no sentido que está disposta a restaurar os outros. Se eu não sou isso, não vou saber discernir. Esta é a primeira coisa.
que muitas vezes é deixada de lado, né? A gente cobra dos outros daquilo que a gente não é. Em primeiro lugar, será que eu sou um bom cidadão de verdade? O que me falta? O que me falta para ser um bom cidadão? De acordo com aquilo que a igreja entende com isso. O que me falta? Então, quando eu me torno um bom cidadão, então eu também vou poder entender se um candidato é também um bom cidadão. Então, aquilo que a igreja está me dizendo é: primeiro você busca ser uma pessoa de bem. Então depois vai saber entender quem é uma pessoa de bem. O nosso primeiro modelo é Jesus. A gente começa com Ele. A gente caminha com Jesus. Jesus me ajuda a me tornar uma pessoa de bem. A igreja me ensina isso. Jesus me dá a igreja para me tornar uma pessoa de bem. E então depois eu vou saber discernir quem é uma pessoa de bem. Eu vou ter a capacidade de fazer isso. Depois, os valores. Quais valores um candidato está mostrando, né? Isto é importante porque nem todo candidato é católico, nem todo aliás, cada vez menos. Então eu vou ter que escolher entre pessoas que não fazem parte da igreja. E às vezes isso acaba sendo inevitável. Mas isso não é um problema em si. A igreja nunca imagina um Estado teocrático, né? Como alguns gostariam, até alguns cristãos que parecem ter mais uma mentalidade dos muçulmanos do que dos cristãos. É o muçulmano que entende o Estado teocrático, no sentido que o Estado funciona de acordo com a religião muçulmana. Para os muçulmanos não pode ser diferente. O muçulmano não está muito de acordo, ou grande parte, né? Porque tem também visões diferentes, mas muitos muçulmanos não estão de acordo com a democracia. Para eles existe só o Estado teocrático, o Estado islâmico, que funciona de acordo com a religião. E assim também existem cristãos que pensam que o Estado teria que ser assim. Mas isso não é o pensamento da igreja. A igreja nunca imagina de impor aos seus cidadãos uma religião, que eles vivam de acordo com a religião, por obrigação, por lei. Isso seria uma falsificação da fé, né? Seria impossível viver a fé desse jeito. Então, a igreja está de acordo com o regime democrático, no qual as pessoas livremente podem professar a própria fé e contribuir para o bem comum. E a igreja então se propõe na sociedade oferecendo sua proposta, acreditando que é a proposta boa, acreditando que aquilo que a igreja ensina é realmente para o bem e não vai prejudicar ninguém. Inclusive quem tem outra religião, quem é ateu, quem busca outra coisa, a igreja tem toda a certeza que a sua proposta faz bem ao ser humano como um todo, né? Então ela não tem medo de se colocar na democracia, de aceitar que existam outros modos de entender. Ela prefere sempre arriscar.
né? É o jogo da liberdade. Deus nos dá a liberdade, né? Então eu vou ter que me confrontar com candidatos que têm outros valores. Então eu vou precisar ver o que nessas pessoas se casa bem com a visão da igreja, o que tem em comum, o que eu posso contar e quais outras coisas ao invés não batem. Então eu preciso ficar atento. Este candidato, ele tem outra visão nesses aspectos, neste outro. Eu vou precisar ver, então, fazer uma comparação entre um, entre outro, que tem esta visão, esta outra, que traz este ponto, este outro. Avaliar os valores. Quais são os candidatos que têm os valores mais próximos, que se combinam com a proposta da fé cristã. Depois, o terceiro ponto é a defesa da vida, da dignidade do ser humano. Porque, claro, que entre todos os valores, entre tudo aquilo que um candidato propõe, defende e tal, mas uma atenção específica e fundamental é o que aquele candidato entende do ser humano. Então, quanto valor ele vai dar à vida humana? Se aquela vida humana tem valor 1, 10, 100 mil, infinito ou não. E o que ele está disposto a colocar acima da vida humana. Você tem determinados interesses que vão para cima da vida e da dignidade humana. Isso é um olhar específico que o cristão tem que dar diante da visão da vida, da visão do mundo que os candidatos oferecem. E tem, neste ponto, um debate muito grande. Como é que a igreja vai defender a vida? Isso é uma tarefa muito complexa, porque de um lado a gente pode se fechar no entendimento da fé que professa a vida humana tem um valor infinito, é inviolável, tal. E isso é um ponto não negociável da igreja. Então, sobre isso não vou abrir mão. E ali começo, porém, a querer impor isso na sociedade, criando então um conflito que pode até me prejudicar, no sentido que outras pessoas acabam enxergando a minha posição, a posição da igreja, como inimiga. A igreja sempre está muito atenta a não se tornar inimiga de ninguém, ainda de quem pensa de forma diferente. Porque na hora que se fala de defender a vida, então eu preciso sempre colocar a vida acima da minha razão até. Não posso colocar a minha ideia acima da vida. A vida deve ser sempre à frente. Isso muda muito a minha estratégia na sociedade, o meu modo de trabalhar o valor da vida. Eu tenho que ter uma estratégia coerente com este primado da vida.
então que não vai criar guerras de religião, guerras ideológicas, que só prejudica a vida depois, provoca mais conflito, mais inimizade, e até pode acontecer que o pensamento da igreja acabe sendo hostilizado, no lugar de ser considerado um pensamento interessante, positivo, que agrega, um pensamento que pode se tornar cada vez mais relevante numa sociedade plural, numa sociedade onde tem pessoas que pensam de forma diferente, que querem coisas diferentes, que buscam coisas diferentes, até coisas sobre as quais a igreja não concorda e nunca vai concordar. Mas existem, eu não posso ignorar isso, não posso me tornar como um ditador que vai impor determinadas visões da vida, achando que isso vai realmente defender a vida. Então é uma questão muito delicada. Defender a vida é uma tarefa muito complexa hoje em dia, e infelizmente se vê muita guerra, até dentro da própria igreja, a respeito disso. Pessoas que se tornam inimigas na hora em que, ao invés, deveriam contribuir para cultivar na sociedade o valor da vida. Aqui se trata, de cultivar o valor da vida, não impor uma visão religiosa da vida, porque isso vai só prejudicar a vida das pessoas. Depois, o projeto de governo. Esse é o quarto ponto, do critério. O projeto de governo tem a ver com a ideologia política dos candidatos, que geralmente está ligada ao partido ao qual um candidato pertence. No Brasil, mas também em muitos outros países no mundo, onde existem muitos partidos diferentes, como no caso do Brasil, os partidos acabam perdendo um pouco a referência do projeto de governo, porque são muitos e pequenos e sozinhos não têm a capacidade de levar para frente o governo. Se isso se fala a nível, por exemplo, de país, mas também pensando no município, um prefeito é membro de um partido, mas aquele partido, para governar aquela prefeitura, ele sozinho não vai fazer nada, ele precisa de muitos outros. Então, ele precisa se juntar de alguma forma com outros, e ali não se sabe bem qual é, então, a visão de governo dos partidos. Muitas vezes, os partidos são mais interessados a estar com quem ganha do que simplesmente propor a própria visão política. E ali um sabe mais o que fazer. Eu que sou italiano e que venho de outra realidade, eu me lembro quando era ainda adolescente e que tinha um certo interesse em entender como funcionava a política. Lá na Itália, existia a democracia cristã como partido de inspiração católica. Não era o partido da igreja, era de inspiração católica.
Democracia Cristã. E foi o grande partido que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi acompanhando a Itália para se tornar um país reconstruído, né, depois da tragédia da guerra, um país que foi crescendo e tal, que tinha uma raiz cristã muito forte e tal. Naqueles tempos, né, a partir daquele momento, porém, também na Itália existia o Partido Comunista Italiano, que tinha outro tipo de identidade, que tinha outra ideologia, era muito claro. A democracia cristã e também, depois, com o tempo, outros partidos tinham uma visão política das coisas. O Partido Comunista Italiano tinha outra referência ideológica. E o Partido Comunista nunca se tornou majoritário na Itália, e ele mesmo declarava: nós somos um partido de oposição. Isto era assumido por eles. Nós não somos partido de governo, nós nem queremos ser partido de governo, nós queremos ser partido de oposição. Então, quem votava para o Partido Comunista sabia que se colocava em oposição ao regime democrático liderado pela democracia cristã. E depois, com o tempo, né, as coisas foram se fragmentando também lá na Itália, surgiram outros partidos na área da esquerda, tinha o Partido Comunista, depois surgiram outros, foi ganhando mais espaço o Partido Socialista, que era mais próximo da ideologia da democrática e não ligado à ideia do comunismo da União Soviética e tal. E foram depois surgindo outros ainda partidos de outras ideologias mais de direita, tanto que nos anos 80, por exemplo, o governo não era mais liderado, não era mais na mão simplesmente da democracia cristã. Precisava do pentapartido, né? Se falava na Itália, ou seja, um partido formado por 5. O governo estava em pé com a colaboração de 5 partidos. E não dava conta nenhum dos 5 fazer sozinho. Ele tinha que negociar, então, as coisas. Eu tenho estas ideias, essas outras. Tinha a democracia cristã e o Partido Socialista, que eram os partidos mais fortes por décadas. Eles, junto com mais 3, tinham que juntar. Aqui no Brasil não é diferente. Também aqui precisa negociar. Mas, claro, existe um modo de negociar limpo, né, a partir de princípios, a partir de uma linha de administração do país. Ali então se fala, né, das várias ideologias políticas. O que é mais do lado do Estado forte, no sentido que o Estado assume tantas responsabilidades na vida social do país, quanto quem pensa, ao invés de deixar para a iniciativa privada grande parte destas responsabilidades. E neste equilíbrio entre Estado, iniciativa privada, simplificando muito, né, o discurso, ali os partidos deveriam se colocar. Eu estou mais de um lado, mais de outro, e depois eles vão se unindo para ver como organizar
efetivamente o país, quais decisões tomar, como efetivamente definir as leis, as políticas públicas e tal, a partir de uma orientação a respeito de como organizar o país. Esse respeito à doutrina social da Igreja deixa total liberdade. No sentido, o católico ele pode estar mais ligado a uma visão da organização do país, mais do tipo de esquerda, da ideia, então, do Estado forte, ou de direita, então, mais ligado a dar ênfase à iniciativa privada. Isto na simplificação maior possível, né? Só para a gente se entender. E não deveria existir nenhum problema entre os católicos debater sobre isso, coisa que hoje em dia não é mais, infelizmente. Mas o católico tem total, não só liberdade, mas total clareza que não existe um único modo de organizar um país, uma administração dos bens, a administração da sociedade. Existem muitas formas diferentes. E deve ser assim. A igreja não tem o próprio partido, nunca vai ter. Porque a igreja não acredita simplesmente que exista um único modo para governar o país. Ou município, né? Ou a qualquer nível. Não existe uma única forma. Não existe uma receita pronta. Existem várias possibilidades, existem várias teorias. Todas podem ser utilizadas. Isso depende muito do contexto, da realidade, do tempo, das oportunidades. Isto é o cristão que tem discernimento, que é honesto, que busca a verdade, que é responsável, justo, que conhece os princípios, que procura colocar em prática tudo isso, então ele vê quais são os caminhos viáveis, ou as coisas que se podem fazer, aquilo que dá e que é melhor naquele momento, naquela situação, com aquelas pessoas, com aquela realidade. Então, o católico, ele vai se posicionando. E não é que se um católico vai no partido e outro vai no outro, um tem razão, outro está errado. Não, os dois podem muito bem trabalhar nos dois. O importante é que o partido em que ele vai estar tenha aqueles fundamentos básicos, acreditar na democracia, não ser um partido autoritário que quer impor uma ditadura, que desvaloriza a vida do ser humano, né, ou que quer impor determinadas ideologias que são contrárias aos princípios fundamentais da fé. Tirado esses extremos, né, então o católico pode aderir a qualquer partido. Em qualquer partido, então, ele assume um papel de cristão. Ele vai colaborando com outros que podem não compartilhar a sua fé, vai colaborando com os demais. Eu me encaixo com esta visão da organização social e eu vou oferecer a minha contribuição nesse sentido. Eu vou propor esta solução. Eu vou ter que depois me encontrar com outros. É bom, inclusive, que os católicos bons, né, que têm vivência dos valores, que têm claros os princípios, estejam em partidos diferentes, porque dessa forma eles vão poder orientar, né, influenciar de forma positiva os demais
partidos. Seria muito ruim que os católicos bons estivessem todos no mesmo partido, né? Porque os demais partidos não teriam nenhuma influência cristã dentro. Isso seria muito ruim. O ideal é que o católico esteja presente em todos esteja colaborando. E depois, colaborando de uma forma honesta, né, com os irmãos que estão em outros partidos, não simplesmente combater e querer destruir, né, o outro porque eu quero ganhar e o outro tem que perder. Isso é um jogo sujo ao qual o católico nunca deveria participar, né? O candidato católico nunca vai falar mal do colega que está em outro partido. Ele pode discordar, ele fala, a minha solução é mais acertada da dele. Eu tenho estas propostas de organização da sociedade, ele está no outro partido, eu não concordo, por isso, então vota em mim porque a minha proposta, acredito, melhor por estes motivos, mas não vai dizer que o irmão de fé, ele é um inimigo, é alguém, como dizer, que vendido, né, ao mal e coisas, estas barbaridades. Porque, na realidade, os católicos devem participar todos, né, dentro das várias linhas de orientação política e construir juntos a sociedade. E não se colocar imaginar de estar de um lado contra todos os outros. Seria muito ruim. Seria contra a fé, inclusive. Então, nós eleitores, claro, estudando, entendendo realmente quais são as linhas políticas que atualmente existem no mundo, social, democrático, liberal, que mais? Esquerdista, ou isso, ou aquilo. O que significa tudo isso? Né? Qual é a visão política que, em teoria, está à base de um determinado partido, de outro? Né? Quais são? Existem inúmeros partidos, tem partidos que até existem para questões específicas, né? Mas será que eu vou me colocar num partido assim, né? Um partido que se importa com determinados assuntos só? Eu preciso verificar bem o que o partido pensa das coisas fundamentais. Então, depois, por que um candidato está naquele partido, se está realmente comprometido com isso, ou se está só usando um partido para ter acesso a um determinado cargo, né? O jogo sujo está em todos os níveis. Cuidado. Infelizmente, como falava antes, a ideologia dos partidos foi se fragmentando muito. Tem partidos diferentes que têm, na realidade, a mesma ideologia política, mais ou menos. Eles são diferentes só a partir de determinados interesses. Mas um não tem que saber dessas coisas. Tem que ter claro, eu gosto deste candidato, mas este candidato ele está neste partido por quê? Ele está ali para fazer o quê? Ele está atrás do quê? Então, quais são as visões que um determinado partido tem na administração do país, e a partir dali eu vou começar a me orientar, sabendo claramente que na administração do país, ali os princípios são extremamente importantes para dizer se uma ideologia política é mais ou menos oportuna, né?
o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade e a solidariedade. Como falamos, estamos num país de extrema desigualdade social, milhões de pessoas na miséria. Aquele partido, como é que vai trabalhar esses pontos? Como é que ele vai ajudar os pobres? Como é que ele vai realmente promover a solidariedade, a destinação universal dos bens? Será que a ideologia daquele partido é compatível? O quanto é compatível? Quanto me ajuda nisso? Quanto o meu candidato que está ali, o católico que está ali, por exemplo, ou uma outra pessoa, porque o católico pode também votar em pessoas que não são católicas, claro. Então, o meu candidato, que eu vejo comprometido com os princípios inspirados da fé, quanto ele tem condições de contribuir, quanto ele tem força para orientar o partido na direção boa. Eu preciso fazer esse tipo de avaliação. Claro, o eleitor se presume que seja um eleitor que vive os valores, então que não vai escolher o seu candidato porque lhe dá algum favor, ou porque se importa com algum ponto específico. Eu gosto daquele candidato porque ele quer tal coisa e o restante não me importa. Não são critérios bons para escolher. Eu preciso ver os fundamentos. Se um candidato tem força para levar para frente os princípios, se está dentro de um partido no qual esses princípios têm voz, podem ser trabalhados. Então, esse é um critério muito amplo, muito complexo, precisa de muito estudo para poder se movimentar nisso. E também tem a ver com o último critério oferecido, que é a competência. Quanto uma pessoa vai dar conta de fazer isso, porque, claro, todo mundo pode se candidatar a ser deputado, senador, presidente, até aqui uma pessoa tem que ser brasileira para ser candidato, tem que ter o pleno exercício dos direitos políticos, no sentido que não tem que ter a ficha limpa, ser inscrito como candidato, ter domicílio eleitoral na circunscrição onde está inserido. Então, tem que morar em São Paulo para ser candidato de São Paulo, estar filiado a um partido. Pronto. Não é que tenha exigências de estudos particulares. Claro, um poderia dizer, nossa, será que vamos colocar um título superior de estudo para poder ser, porque então a pessoa estudou, tem competência, mas na lei não está previsto, porque todo mundo tem que ter acesso a isso. Porém, ao mesmo tempo, uma pessoa tem que ser competente, tem que saber o trabalho que vai fazer, porque prefeito, para ser um bom prefeito, tem que saber fazer o prefeito, tem que conhecer as leis, tem que conhecer como funciona uma prefeitura e todos os deveres que se espera que o prefeito cumpra. E da mesma forma, um deputado, um senador, um presidente, não pode ser qualquer um.
qualquer um pode ser, mas então qualquer um tem que aprender a cumprir os deveres que se propõe de assumir. Tem que ser competente. Pode, eu quero ser candidato, então eu tenho uma boa lábia, tenho apoio, tenho isso, tenho aquilo. As pessoas falam 4 coisas que chamam atenção, as pessoas vão me colocar lá, mas eu nem conheço nada de leis, da Constituição, não sei como funciona a administração pública e tal, né? Competência. Então, esses são os critérios de base para eleger os candidatos. E como eu queria novamente voltar antes de encerrar a nossa live, eu preciso ser um bom cidadão para ser um bom eleitor. Eu preciso ser uma pessoa de bem para poder escolher pessoas de bem. Eu preciso ser comprometido com o Evangelho para me tornar uma pessoa que contribui para o bem comum, para um Brasil melhor. Eu preciso seguir Jesus para me tornar um bom político e poder escolher bons políticos. Senão eu vou cair dentro do jogo sujo e não vou sair dali, vou só criar problemas para mim e para os outros. Mas à luz do Evangelho, à luz da doutrina social da Igreja, nós temos o caminho aberto para então nos tornarmos pessoas comprometidas com os valores, com a verdade, a liberdade, a justiça restaurativa. E vamos então concluir apresentando a Maria, o nosso caminho de bons políticos, pedindo que ela nos dê esta fortaleza, esta paciência, esta escuta da realidade da palavra de Deus para a gente construir juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela intercessão de São Luís Gonzaga, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Até a próxima terça-feira. Obrigado.